Olá, pessoal, tudo bem? Bem, vamos então dar seguimento, né, aos nossos conteúdos. Hoje, então, a gente vai, né, na nossa segunda aula sobre o sistema nervoso, a gente vai falar sobre a visão geral do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Então, na aula anterior, a gente viu toda a questão da transmissão sináptica, né, da transmissão do impulso nervoso, que é uma aula de neurofisiologia básica e clássica, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco, então, no sistema nervoso em geral, né? E focando no central e no periférico. A gente vai ver as principais diferenças aí anatômicas e estruturais e funcionais desse sistema. Bem, então lembrando, né, que o sistema nervoso, né, de maneira geral, ele tem a capacidade, então, de receber uma informação, ele vai processar essa informação e executar uma resposta. Então, através dessa via, né, a gente tem importantes funções aí de construção, de plasticidade neuronal, né, de construção de memória, de luta e fuga, quando a gente passa aí por uma situação emergencial que a gente precisa literalmente lutar, né? Que nem tem sido essas aulas, né? E a quantidade de coisas que vocês têm para fazer. Então, o sistema nervoso passa aí o tempo inteiro de vigília, né? Atento, e com isso gasta bastante energia. Olha eu aí, né? Falando coisas aleatórias, mas sempre bom, né? Dar uma descontraída. A gente tem como divisão anatômica, tá, do sistema nervoso, a gente tem os nossos tecidos nervosos, nossas células nervosas, principalmente o neurônio, né? O neurônio, que é essa unidade funcional do tecido nervoso, que promove então essa rede de comunicação através da divisão que a gente faz do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. De maneira bastante simplista, né, nesse primeiro momento, a gente, né, olhando de maneira bem geral, a gente tem o sistema nervoso central dividido em encéfalo e medula espinhal. Encéfalo e medula espinal, tá? E o sistema nervoso periférico, a gente tem então a formação de gânglios e nervos. Então, tudo o que está fora do sistema nervoso central, que é encéfalo e medula, tudo que está fora é sistema nervoso periférico, tá? Então aqui a gente já tem uma questão importante da gente trazer como funcionabilidade, né? Que é a questão dos gânglios, tá? Os gânglios são acúmulos de corpos celulares, né? Ou seja, de tecido nervoso fora do sistema nervoso central, tá? E aí a gente tem aqui um quadrinho, então, mais detalhado dessa divisão, tá? Principalmente se referindo ao sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, né, vai ter o encéfalo, aqui tem que ajustar porque é encéfalo e medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que é dividido em sistema aferente e eferente. Aferente é tudo aquilo que chega, tá? É tudo que traz a informação, claro, para o sistema nervoso central, né? Mas, obviamente, com todos os nervos e gânglios aí do sistema nervoso periférico que eu acabei de mencionar para vocês. Tudo que chega, então, é chamado de aferente. E a gente tem os estímulos tanto sensoriais como luz, dor, calor, estímulos químicos, né? Cheiros, por exemplo, quanto estímulos viscerais. Então, nosso estômago roncando, a gente sentindo fome, é uma sensação, né? Tudo que se trata de sensações somáticas, a gente fala que chega via aferente, faz parte do sistema nervoso periférico. Chega para o sistema nervoso central interpretar essa informação, né? Processar e interpretar essa informação. O sistema eferente é aquele, então, que depois que o sistema né, central, o sistema nervoso central, ele processa essa informação, interpreta essa informação, o sistema nervoso periférico eferente é aquele que vai promover uma resposta. Onde que ocorre essa resposta? Ela vai acontecer nos órgãos efetores. Quem são esses órgãos efetores?
todos os músculos, então o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco, o músculo liso e glândulas, tá? Só que esse sistema eferente, então, ele tem mais outras duas divisões, que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele, através dos neurônios motores, ele vai diretamente lá na nossa fibra muscular estriada esquelética, né? Então, por essa via aqui, é a via que a gente tem controle, tá? Essa via aqui, né, como o próprio nome diz, autônomo, a gente não tem controle, tá? A gente não tem controle. Autônomo, no caso, só que não, né? Ao contrário da ideia, porque no caso a gente não é autônomo em relação a controlar o coração, aos nossos trato gastrointestinal, as nossas glândulas, todas elas, né? De todos os hormônios aí que nós vamos ver na próxima aula, que é sistema endócrino. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. De maneira bem simplista, esse sistema aqui, ele funciona como se fosse uma gangorra. Um acaba estimulando, enquanto o outro acaba inibindo muitas dessas secreções e coração, e sistema respiratório, né? Toda a questão de musculatura lisa, quanto cardíaca, quanto as glândulas. Bem, então aqui eu trago uma tabelinha para vocês que mostra o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, lá na embriologia, vocês veem, né, que o sistema nervoso central, ele é o primeiro e o último a ser desenvolvido, né? Porque realmente é um sistema extremamente complexo, né? Então, a gente tem lá a formação do tubo neural, esse tubo neural, né? Ele vai se dividir em prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo, tá? Que está representado aqui. Prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. Esses, por sua vez, vão se dividir novamente, tá? Então, no prosencéfalo, nós vamos ter o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo vai continuar sendo ele mesmo até o final aqui, quando a gente já tem o sistema nervoso maduro, né? Sistema nervoso central maduro. E o romboencéfalo... agora só para pautar, tá, gente? Aqui a gente entra em sistema nervoso central, então a gente só vai ver aspectos do sistema nervoso central. Por isso que eu já estou trazendo aqui para vocês o desenvolvimento desse sistema nervoso central. O romboencéfalo se divide em metencéfalo e melencéfalo. O metencéfalo se divide, então, em ponte em cerebelo e o mielencéfalo em bulbo, tá? E aqui o diencéfalo em tálamo, hipotálamo e subtálamo. Bem, então o sistema nervoso central, agora olhando mais profundamente, né? A gente vê aqui que ele se divide em medula espinal e o encéfalo. O encéfalo, então, vai ser formado pelo diencéfalo, pelo telencéfalo e pelo tronco encefálico, que vai estar aí composto pelo cerebelo, pela ponte, pelo bulbo, tá? E, como eu já falei, a medula espinal. Cada região dessas, em geral, ela é responsável por uma função, né, de maneira geral, assim. Mas essas funções, todas elas se conectam, tá? Então, por exemplo, no telencéfalo, a gente vai ter a parte do córtex, tá, do encéfalo. O córtex, que é a região, então, que é o centro primário aí de informação, onde consta as informações sobre movimento, sobre sensações somáticas, tá? Que são áreas do encéfalo, então, que se conectam. O cerebelo, por sua vez, ele é responsável principalmente pelo equilíbrio, tá? Então, pessoas que acabam, por exemplo, tendo um acidente, não só pelo equilíbrio, tá? Mas, assim, é uma das principais funções dele. A ponte e o bulbo está relacionado com várias questões, principalmente relacionado com questões de controle do centro respiratório, tá? E a parte do diencéfalo também, né, é uma parte extremamente importante, né, uma parte central,
que está relacionada aí também com regiões da fala, regiões de memória, tá? Regiões de sistema límbico, que a gente chama, né? Que é o sistema, então, onde a gente tem o processamento da memória, processamento de emoções, tá? Aí a gente tem, né, a divisão entre substância cinzenta e substância branca. Isso é bastante importante vocês entenderem, porque ao longo de todos esses semestres, os próximos semestres, vocês vão sempre estar estudando sobre isso, né? Então, a substância cinzenta, quando a gente está lá no encéfalo, tá? A substância cinzenta, ela tá na parte do córtex, essa parte cinza aqui no caso. Olha, essa substância cinzenta é essa parte cinza, bem redundante. E a substância branca é essa parte branca. Tá, pessoal? Mas o que que tem na substância cinzenta e o que que tem na substância branca? Isso é importante, anotem aí. Na substância cinzenta, a gente vai ter os corpos celulares dos nossos neurônios, tá? E na substância branca, a gente vai ter os axônios, que são aqueles que vão conduzir o impulso elétrico, tá? O impulso nervoso. Só que essa configuração, ela muda quando a gente chega na medula, tá? Na medula, então, a gente vai ter a substância cinzenta depositada no interior, tá, da medula e a substância branca na volta. Então, aqui a gente forma como se fosse uma borboletinha, tá? Essa borboletinha, um H, é a substância cinzenta e, assim, uma maneira de memorizar isso na medula, tá? Bem, nós temos outra divisão, que é a divisão através de lóbulos, tá? Então, a gente tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Então, vamos olhar aqui com um detalhe. No lobo frontal, que é esta região toda aqui, tá? Principalmente essa região, a gente tem o córtex motor primário, tá? Que ele tá, então, é uma área de associação motora. Então, o que que ele vai estar controlando aí, principalmente? Os movimentos dos músculos esqueléticos, tá? Mais para trás, no lobo parietal, a gente tem a área de associação sensorial. Então, é tudo aquilo que chega de dor, de odor, de temperatura, tá? E aqui é tudo, então, a sensação, a questão motora, né? A questão da movimentação em si. O lobo occipital vai ser responsável, então, por centros integradores de visão, tá? Então, as imagens, né, que são formadas e a maneira como essas imagens são processadas. No lobo temporal, a gente tem o centro da audição, tá? Onde a gente tem a área da associação auditiva, córtex auditivo. E a gente tem aqui o gosto, que é o córtex gustativo, e o odor, córtex olfatório, tá? Então, essa parte aqui, né, que coordena as informações provenientes de outras áreas de associação, tá? E controla alguns comportamentos. Essa principal parte aqui, que é a área bem do lobo frontal, né? Essa área aqui é uma área de associação, então. Uma área de associação é quando a gente tem a integração dessa informação de várias maneiras. Não só sensorial, nem só motora, mas pode ser as duas. Pode não, é as duas, tá? Que trago outra figurinha para ilustrar para vocês. Aqui a gente tem a mão esquerda, aqui a gente tem a mão direita. Temos o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito do encéfalo, tá? E aí a gente vai ter, então, o córtex pré-frontal, o centro da fala, escrita, córtex auditivo, centro interpretativo da linguagem, cálculo matemático, córtex visual, campo visual direito, campo visual esquerdo, visualização e análise espacial, córtex auditivo, orelha esquerda, análise pelo tato e córtex pré-frontal também aqui, pré-frontal. Aqui a gente tem então outra figurinha que já aí mostra outros detalhes, né?
Então, a gente tem a área motora da fala, broca, que é, então, uma área super importante aí, que foi uma das primeiras áreas que foram descobertas, né, porque uma pessoa sofreu um acidente e enfiou nessa região do cérebro uma broca. E aí observou-se que essa pessoa parou de falar, mas ela manteve outras funções, então ela andava, né, ela escutava, e aí que foi-se então entender que o cérebro, né, o encéfalo, né, ele tem então várias áreas que processam funções sensoriais, motoras, visuais, auditivas diferentes. Bem, então aqui a gente fala de outra questão importante, que é o líquido cerebroespinal, tá? O líquido cerebroespinal, ele é um líquido, né, que tem como função nutrir, né, os neurônios e remoção de metabólitos, tá? Então, ele é um líquido que ele tem aqui a sua composição, né? Qual é a composição dele? Então, ele tem potássio, ele tem sódio, proteínas, glicose, ele tem um pH relativamente, né, normal aí, né, que é entre 7,3 e 7,4, até um pouquinho mais ácido, né, do que o soro, né, se a gente for ver o plasma do nosso sangue, tá comparando no caso aqui, né, então ele é um pouco mais ácido, e isso não é à toa, né, pessoal, isso é porque esse líquido, ele serve também não só para o suprimento de energia, de nutrientes, mas também para proteção, né? Então, juntamente com a barreira hematocefálica, que eu vou mostrar daqui na próxima slide, esse líquido atua na proteção do encéfalo, né? E do sistema nervoso como um todo, né? O sistema nervoso central. Então, da onde que surge, tá? Esse líquido? Ele surge do forame intraventricular, tá? Que é essa região apontada aqui. Aí, a partir disso, então, esse líquido ele vai caindo, né? E ele vai se deslocando ao longo de todo o sistema, né? Tanto a medula quanto o encéfalo aqui, tá? Aí aqui a gente vai ter a importância, né, da barreira hematocefálica. A barreira hematocefálica, aqui a gente tem então o nosso sistema nervoso, tá? Então aqui a gente vai ter astrócito, tem neurônio aqui, né? E todas essas camadas que vocês veem aqui são, então, as camadas de proteção, tá? E essas camadas, elas são várias. Então, quanto mais a camada, a gente tem que lembrar que mais bicamada lipídica tem para esse fluido passar, tá? Então, por exemplo, oxigênio e glicose passam livremente por essa barreira, né? Porque pela própria questão da difusão, mas também porque existem canais específicos aí para passagem os transportadores, né, de glicose e tudo mais, para passagem desses nutrientes que são essenciais para a manutenção dos neurônios, né, do sistema nervoso como um todo. No entanto, moléculas maiores, elas não conseguem passar, tá? Então, por exemplo, aqui anticorpos, bactérias, anticorpos, compostos químicos, são moléculas que são barradas. Então, por exemplo, remédios, né? Faz-se muita pesquisa sobre, como, por exemplo, hoje em dia, como nanoencapsular medicamentos. Então, para que esses medicamentos sejam muito, muito pequenos, do tamanho nano, né? Para que eles consigam passar mais facilmente essa barreira hematocefálica, tá? Porque existem alguns medicamentos que não chegam, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um tumor, um câncer cerebral, como tratar isso, né? Então, se os quimioterápicos vão ser barrados. Além disso, a gente tem aqui várias proteínas, muitas proteínas, que são chamadas proteínas xenobióticas. O que elas fazem? Elas colocam para fora, né? No caso seria para cá, né? Elas colocam para fora os compostos estranhos. Então, elas passam, né? Se porventura entra alguma coisa estranha, elas botam para fora, tá? Então, essas proteínas de membrana, né? Elas também são importantes, né? Para proteção aí dessa barreira hematocefálica, a proteção do nosso encéfalo, né? Bem, então até agora, né, eu mostrei para vocês aí as características gerais do sistema nervoso central
E agora a gente entra no sistema nervoso periférico, tá? Então, olha só, aqui a gente tem uma outra figura que é parecida com essa, só que ela é mais... Ela é do livro aquele de Neurociência Ilustrada, né? Então, ela é uma figura mais completa, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Bem, lembrando, tá, novamente, que o que são gânglios? Gânglios são acúmulos de neurônios, de corpos de neurônios, fora do sistema nervoso central, tá? Então, aqui a gente tem gânglios, aqui a gente tem gânglios, tá? Então, quando a gente recebe uma informação, essa informação, ela vem dessa célula nervosa que está presente no tecido da nossa pele, que está presente tanto nos órgãos viscerais, que está presente no nosso próprio olho, nosso nariz, orelha, papilas gustativas, articulações. Então, todos esses gânglios sensoriais, eles fazem com que a gente receba essas informações do meio ambiente, tanto do meio ambiente externo quanto do meio ambiente interno, tá? Então, esse sistema nervoso, ele vai chegar, então, né? Essas informações vão chegar e elas vão sair, tá? Elas saem pelos nervos, tá? Então, os nervos, eles, o que eles vão fazer? Eles vão, o que são nervos, tá? São acúmulos de feixes de axônios, tá? Então, aqui é os axônios. Então, esses nervos, né, e gânglios, é importante vocês saberem essa diferença e relacionarem eles com o sistema nervoso periférico. Bem, então como é que funciona, tá, essa via, né, de sistema nervoso periférico? Aqui a gente tem uma ótima figura para ilustrar isso, tá? Então, aqui a gente tem um alfinete entrando no nosso dedo. Então, lá no nosso tecido epitelial, nós temos vários gânglios nervosos, várias células com várias ramificações nervosas, né, que tem toda uma diferença aí em relação à sensibilidade do potencial de ação, tá? E aí, essas células, então, elas processam sensações diferentes. Então, pode ser uma sensação de dor, pode ser uma sensação química, pode ser uma sensação térmica, tá? Então, o que vai mudar? Vai mudar o padrão de potencial de ação e também muda a intensidade da dor, né? Então, a gente pode ter uma dor, uma dor assim, um pouquinho de dor, e a gente pode ter uma super dor, que é quando lateja, fica incomodando, né? Enfim. E como é que chega essa informação, então, para o sistema nervoso central? Ela chega via aferente, tá? Ela chega via aferente. Aqui a gente vai ter, no caso, isso aqui é a medula, tá? A região posterior, a região anterior. Isso aqui é um corpo celular do neurônio que tá, no caso, que faz, né, essa interpretação desse sinal e faz a primeira sinapse aqui na raiz, então na região dorsal, né? Na região dorsal da medula espinal, tá? E aí, essa segunda sinapse, então a gente tem um interneurônio. O que é um interneurônio? É um tipo, né, de neurônio que ele é extremamente ramificado e o objetivo dele, então, é receber essa informação e passar ela para o neurônio motor. Então, aqui a gente tá chegando a informação através do neurônio sensorial ou via aferente, ó, aferente, estímulos sensoriais, né, ou viscerais. E aqui vai ter no centro da medula, na região cinzenta, né, onde tem os nossos corpos celulares, a gente vai ter, então, a conexão, a segunda sinapse, para um neurônio motor, tá? Esse neurônio motor, ó, aí nós estamos aonde? Nós estamos aqui, divisão eferente, tá? Então, ó, vai sair via eferente para o efetor, que é o músculo. No caso aqui, né, neurônio motor, ó, neurônio motor. Sistema nervoso somático, neurônio motor. Atuando onde? No músculo esquelético, tá? Quando a gente
fala do sistema nervoso autônomo, a gente vai falar daqui a um pouquinho dele, tá? Então agora a gente está falando dessa via aqui. Aí a gente tem 12 pares de nervos cranianos, tá? Esses nervos, o que são os nervos? São, então, acúmulos de feixes, né, de axônios. Então, a gente tem, então, cada um desses nervos responsável, então, por uma resposta sensitiva ou motora, ou mista, tá? E a gente tem como um dos principais aí o quinto nervo craniano, que é o trigêmeo, né, que ele faz controle aí de várias movimentações, percepções sensoriais da face, dentes, ele atua aí com vários outros, né, vários outros nervos, né, e eu trouxe essa figura para ilustrar para vocês, porque o sistema nervoso periférico, só um minutinho, então esses 12 pares de nervos cranianos, eles saem desde aqui, da parte superior da medula espinal até a via sacral aqui, tá? Então, esses nervos cranianos compõem, então, o sistema nervoso central. Então, né, já falei, nervos, então, são os axônios, né, que formam feixes, certo? Então, são milhares e milhares de fibras de axônio, de feixes de axônio, que saem, né, lá do nosso sistema nervoso central, e os axônios, então, eles é por onde chega ou vai essa informação, e o sistema nervoso central processa essa informação. Então, a gente tem aqui o endoneuro, tá? Que seria essa parte azul forte, o perineuro, que é essa parte roxinha aqui, né? Que é o que circula, então, toda o endoneuro, e a gente tem o epineuro, que é essa parte verde, então, que é ele que acumula aí vários e vários milhares de endoneuros, tá? E cada endoneuro tem milhares de fibras de axônios. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dos tipos de receptores que a gente tem, tá? Então, os receptores sensoriais via aferentes, né? Eles então vão ter essas recepções, esses receptores, eles vão estar na nossa pele, então todo o nosso tecido epitelial, né? Lembrando que ele é uma barreira, né? De proteção e tudo mais. E a gente tem então receptores para dor, frio, calor, pressão, tato. Lá no nosso músculo, a gente tem, dentro do músculo, a gente tem uma região que a gente chama fuso muscular, que é onde a gente sente, então, as sensações de contração ou não. Nas nossas articulações, nós temos os aparelhos tendinosos de Golgi, que é uma estrutura, né, que se chama, que também é captada via sistema aferente. Articulações, né? A gente tem também os receptores sinestésicos, certo? Então, todos esses tipos de receptores aqui são receptores da via aferente, captam sensações, tá? E onde que eles vão ser processados? Lá no córtex, na região somestésica, que é a área, então, de sensação, né? Aqui outra figurinha para ilustrar, né? Então, a gente tem os esteroceptores. Tá errado, depois eu arrumo aqui. A gente tem os esteroceptores, os procisceptores e os enteroceptores, tá? Então, os esteroceptores, como o próprio nome já diz, eles estão ali na região mais externa, né? Então, a gente tem as sensações de dor, temperatura, tato, pressão. Os próprios receptores, eles são aqueles que estão lá no nosso músculo, tendões e articulação, tá? E os interoceptores são aqueles que estão lá nas nossas vísceras, naqueles locais, então, onde a gente nem tem consciência, né? Não tem controle, o controle voluntário. Então, por exemplo, movimentos de intestino, pH do sangue, tá? Aqui a gente tem quimiorreceptores, que são então moléculas químicas, fotorreceptores, que é uma molécula de luz, termorreceptores está relacionado com calor, mecanorreceptores está relacionado com a pressão, com dor também, e
só com pressão. Nociceptores estão relacionados com a dor, tá? Então, as dores que a gente vem a sentir aí são receptores que são chamados de nociceptores. Que outra figurinha para mostrar, aqui ilustrando então a região da nossa mão, né? Que são os esteroceptores. Então, aqui a gente tem vários tipos de gânglios, né, ou terminações nervosas, que são células, então, né, adaptadas aí do sistema nervoso central para receber esses estímulos. Então, por exemplo, a gente tem variações desses corpúsculos, né? Então, a gente tem corpúsculo de Meissner, toque leve, corpúsculo de Merkel, toque, terminações nervosas livres para dor e temperatura, corpúsculo de Pacini, pressão profunda, corpúsculo de Ruffini, pressão, tá? E aqui a gente tem, então, outros órgãos viscerais, que esses receptores também estão nesses órgãos viscerais, tá? Porque esses órgãos, muitos deles são formados também por tecido epitelial, né? Bem, então aqui falando da divisão eferente agora. A divisão eferente vai ser aquela, então, que vai estar associada ou via motora, aqui, ó, lá no nosso músculo esquelético, ou músculo lísio, cardíaco e glândulas, tá? Desculpem, que são aqueles regiões, então, que a gente não tem controle, voluntário e involuntário. Então, o que a gente tem? Lá na nossa fibra muscular, todas as fibras musculares, nós vamos ter o fuso muscular e as regiões tendinosas de Golgi, que são... não, desculpa, gente, fiz confusão aqui. O sistema nervoso periférico, então, o que ele capta? Tá certo, ele capta via aferente, né, através desse fuso muscular, que é onde tem várias células sensoriais, ele traz essa informação, tá, para a região motora, e essa região motora vai promover uma resposta efetora, que vai ser, por exemplo, contrai mais, contrai menos, corre. Por exemplo, quando a gente começa a correr, a gente tem toda uma mudança, né, da contração, a gente começa a aumentar as contrações musculares, a gente começa a emitir pressões em nossos joelhos, nos nossos pés, então esses tendões, né, eles são estimulados, tá? Então isso indica lá para o nosso córtex, né, como que tá essas fibras musculares esqueléticas. Então aí a gente tem aqui na figura A, vamos ter aqui, então, um feixe de fibras musculares. Esse músculo esquelético, então, a gente tem o que a gente chama nosso neurônio motor, fazendo uma sinapse lá diretamente na nossa fibra muscular. Então, um neurônio motor consegue despolarizar todo um feixe de fibras musculares esqueléticas, triade esquelética, tá? Então, um neurônio motor já despolariza todo esse feixe junto. Então, aqui a gente tem as miofibrilas, bainha de mielina, células de Schwann, né? Lembrando que a gente está no sistema nervoso periférico, por isso que são células de Schwann. Fibras musculares, junções neuromusculares. Então, a gente chama de junção neuromuscular, ou a gente chama também de placa motora, essa conexão entre o neurônio motor e a fibra muscular. Na B aqui, a gente vai ter, então, uma demonstração, né, desse nosso neurônio motor, né, que é bainha de mielina, desse nosso neurônio motor fazendo, então, uma sinapse, né, com a fibra muscular. E essa fibra muscular, então, uma vez que ocorre essa despolarização, todas as fibras se despolarizam juntas, tá? Então, como que acontece, então, essa despolarização na fibra muscular, tá? Então, a gente vai ter um potencial de ação que vem lá do nosso sistema nervoso central, a gente vai ter uma condução dessa informação via axônios, tá? Então, a gente vai ter aqui no 2, abertura dos canais de cálcio, voltagem dependente, que acontece após despolarizar, né, toda essa membrana, então fica a eletronegativa dentro. Quando ocorre a despolarização, fica a eletropositiva dentro e a eletronegativa fora.
E aí, isso é um sinal, né, para entrar cálcio, tá? Esses cálcios dependentes de voltagem, que voltagem é essa? Voltagem elétrica, né? Eles, então, vão estimular a liberação dos neurotransmissores, tá? Então, ó, o influxo de cálcio faz as vesículas cheias de neurotransmissores se fundirem à membrana da célula, tá? Libera-se acetilcolina na fenda sináptica que se liga aos receptores, fazendo os canais iônicos se abrirem. Então, uma vez que ocorre essa liberação dos neurotransmissores, os canais iônicos, que canais são esses os de sódio, então vai despolarizar toda a fibra muscular, tá? Acetilcolina se liga aos receptores pós-sinápticos e causa o influxo de sódio, despolariza a célula. A célula muscular pós-sináptica despolariza-se, levando à abertura de canais de cálcio e voltagem dependente. O influxo de cálcio desencadeia, então, a contração muscular, tá? Então, entra sódio, despolariza, e aí, novamente, vai ter o influxo de cálcio. Então, o cálcio é muito importante para cálcio, sódio e potássio, né? Que não tá aparecendo potássio, mas é importante também. Eles são muito importantes para essa contração muscular, tá? Via eferente, sistema nervoso somático, neurônio motor, músculo esquelético. Agora a gente vai ver então o sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. Gente, o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema super importante, não que os outros não sejam, obviamente, mas ele é um centro onde ele controla tudo aquilo que a gente não controla, que é a maioria, né? Porque o que a gente controla é muito pouco, as fibras musculares triadesqueléticas. Todas as outras partes do corpo são controladas pelo sistema nervoso autônomo, tá? Então, que são os efetores, né? Que são aqueles que vão mandar respostas aí. E essas respostas, como está mostrando aqui, essa balancinha, né? Elas são muito importantes para a homeostase, tá? Por quê? Porque elas funcionam, em geral, né? Elas funcionam como uma balança. Se a gente está com esse sistema parasimpático e simpático em equilíbrio, a gente está então em homeostase, né? A gente está então com as condições ideais aí do nosso sistema, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem o sistema entre descanso e digestão, a atividade parasimpática predomina. Entre luta e fuga, a atividade simpática predomina. Então, por exemplo, o parasimpático, entre a gente descansar e se alimentar, ele que vai estar atuando. Então, ele vai estar atuando aonde? No nosso estômago, né, em órgãos, então, relacionados, por exemplo, com esse exemplo que ele deu aqui, né, no caso, descanso e digestão. O simpático, por sua vez, ele é um sistema, então, que ele atua principalmente na questão de luta e fuga. Luta e fuga em fisiologia é quando a gente fala em questões extremas, assim. Então, por exemplo, quando a gente passa por um susto, quando a gente acha que a gente está em perigo, se a gente sai na rua de noite, quando a gente vê um inseto, um bicho que a gente não gosta, quando dá aquele pânicozinho, assim, sabe? Quando a gente manda fotos erradas, né? Não dá aquele medo. Enfim, isso tudo é controlado pelo sistema simpático. Por isso que esse sistema precisa estar em equilíbrio, tá? Para que a homeostase seja garantida. E aí, como é que funciona então o sistema nervoso periférico, se tratando de vias autonômicas, né? Autônomas. Bom, a gente tem, saindo lá do sistema nervoso, tá? O nosso neurônio pré-ganglionar, tá? E esse neurônio pré-ganglionar, ele vai fazer uma conexão aí, né, com algum gânglio. E esse gânglio, que são acúmulos de corpos celulares, né, fora do sistema nervoso central, essas sinapses que vai acontecer aqui, ela é super importante. Por quê? Porque esses neurotransmissores, eles são diferentes, tá? Então, por exemplo, a gente tem
aqui nessa tabela, vários tipos de receptores, tá? Só um minutinho. Vários tipos de receptores de neurotransmissores diferentes e tipos de neurotransmissores diferentes. Então, a gente vai ter, por exemplo, a acetilcolina, o GABA, que é um neurotransmissor de inibição. Então, a gente vai ter neurotransmissores tanto estimulando quanto inibindo, né, essa conexão, tá? Mas esse gânglio, essa primeira conexão a gente chama de gânglio autônomo, tá? Autonômico, foi, tá? E aqui a gente vai chamar de neurônio pós-ganglionar. Pós-ganglionar, né? Como o nome próprio já diz, pós o gânglio, pós essa primeira conexão no gânglio. E essa informação, então, vai ser levada para o tecido-alvo. Agora a gente vai ver, assim, bem de maneira geral, né, gente? Porque isso é uma questão que daria várias aulas aí para discussão, porque é uma parte bem complexa. Todo o sistema nervoso, né, por sua vez, é extremamente complexo. Vocês vão estar estudando aí, estudando isso aí, aprofundando isso nos sistemas orgânicos 1, ano que vem. Então, olha só. Quando a gente fala da resposta parasimpática, da onde que sai essa resposta, tá? Da onde que sai, tá? Então, olha só. A gente vai ter, ela vai sair do hipotálamo, ponte, bulbo. Então, ela vai sair dessa região, ela vai sair, quando eu digo ela vai sair, é a resposta, tá, gente? Não se esqueçam disso, é o órgão efetor, ó. Na verdade, as fibras nervosas, que são os feixes, né, os nervos, né, que são feixes de axônios, os nervos, eles vão fazer sua primeira sinapse perto do órgão efetor, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o olho, aqui a gente tem o coração, aqui a gente tem o pulmão, aqui a gente tem o fígado, aqui a gente tem o nosso estômago, intestino. Essa figura, ela é enorme, tá? Eu dividi ela, ó, pra gente conseguir enxergar melhor. Então, olha só. Então, a gente tem as glândulas salivares, pupila, glândulas salivares, coração, arteríolas e vênulas, pulmões, trato digestório, pâncreas, exócrino. Então, tanto as fibras, os nervos, tá? Tanto os nervos parasimpáticos quanto simpáticos vão inervar tanto os mesmos órgãos efetores, tá? O que vai mudar é essa resposta, tá? Então, olha só, o simpático, a resposta simpática que sai lá do sistema nervoso central, do hipotálamo, da ponte do bulbo, dessa região antes da medula, tá? Antes dos nervos cranianos, aqui. Na verdade, isso aqui é nervo craniano. Deleta a frase anterior que eu falei. Sai dessa região inicial aqui, tá? E vai promover, então, uma resposta efetora pertinho, prestem atenção que essa é a principal diferença, pertinho do órgão efetor, tá? Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que a primeira sinapse, ela é perto do órgão efetor, tá? Então, olha aqui o gânglio onde ele tá? Tá vendo? Fibras, ó. E vamos lá para a parte de baixo. Então, a gente tem o pâncreas endócrino, medula da suprarrenal, o rim, as bexigas, o útero. O que é isso aqui, gente? Conseguindo identificar isso aqui, não. Tá. E da onde mais que eles saem? Dos nervos pélvicos, tá? Então, olha só, volta lá. Eles saem daqui, dessa região de cima, e eles saem daqui da região sacral, tá? Então, ó, nervos pélvicos. Mas todos eles acabam irrigando todos os órgãos efetores, tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo a pupila do olho, o coração e os pulmões, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma resposta simpática, a gente tem uma resposta, vamos no coração, né, que a gente já estudou. A gente tem uma resposta onde
ocorre a diminuição da frequência cardíaca, tá? Diminuição da frequência cardíaca. Logo, né, a gente estaria aí, digamos, numa situação de descanso, tá? Quando a gente tem uma resposta simpática, a gente vai ter um aumento da frequência e da força da contração muscular. Então, aqui seria se a gente tivesse em luta e fuga, por exemplo, se a gente, sei lá, for fazer uma maratona, né? Então, a questão do aumento aí da frequência do coração, tá? Olha só o pulmão. Então, nossos nervos parasimpáticos, né? Via eferente aí, do nosso sistema nervoso autônomo, ele nos pulmões, então, o que que vai acontecer? Ele vai diretamente lá nos pulmões, né? Ó, percebam que aqui não tem gânglio, tá? Não tem gânglio. Ele vai nem no coração. Ele vai direitinho lá nos nossos pulmões. E o que que ele vai atuar? Resposta parasimpática. Constrição dos bronquíolos. Então, quando a parte de constrição, então seria uma diminuição na espessura, né, dos bronquíolos. Então, isso seria novamente quando a gente está numa condição, digamos, normal, né? A gente não precisa estar com os bronquíolos dilatados. A gente não está hiperventilando, por exemplo. E aí, aqui, a resposta simpática, nós já temos uma dilatação dos bronquíolos. Se aumenta o raio, né, dessa dilatação, é porque a gente precisa respirar aí, tá precisando respirar mais. Gente, é assim sucessivamente, tá? Então, ó, trato digestório, sistema parasimpático aumenta a motilidade e a secreção, resposta simpática diminui. Então, percebam que nem sempre diminui e aumenta aqui, sempre. Não, olha só, a gente tem respostas que diminuem a frequência, mas tem respostas que aumentam a motilidade e a secreção, tá? Então, o que eu quero dizer é que não são respostas contrárias. Então, tipo, quando um está estimulando, o outro está inibindo. Não, isso pode mudar, como está mostrando aqui, tá? Então, a importância de vocês entenderem era, primeiro, né, que na região, nos nossos sistema parasimpático, né, resposta parasimpática, a gente tem os nervos, né, fazendo conexões com o gânglio lá diretamente do efetor, ou não fazendo, tá? Ou não fazendo. Ou faz diretamente no órgão, ou passa pelo gânglio pertinho do efetor. No nosso sistema simpático é diferente, tá? Por que que é diferente? Porque a gente vai ter aqui, ó, tanto desse lado quanto desse outro lado, tá, gente? Dos dois lados aí, a gente vai ter todos esses gânglios aqui. Gânglios são acúmulos de corpos celulares fora do sistema nervoso central, né? E aí, essas fibras, elas vão fazer, os nervos, elas vão fazer a primeira sinapse direto nesses gânglios. E aí, a partir deles é que vai levar, então, para todos os órgãos efetores, tá? E a gente pode ter também uma segunda sinapse, tá? Em outro gânglio. Ops. Tá, gente? Então, ó, ao longo de toda a medula, a gente vai ter, então, saindo aí, né, fazendo uma primeira sinapse aí, diferentemente do simpático, que faz pertinho do efetor, a primeira sinapse, né, que seria uma sinapse no gânglio autonômico, né, a gente vai ter, então, uma sinapse perto da medula e longe do órgão efetor. Perto da medula e longe do órgão efetor. Tá, gente? Foi isso a aula de hoje, então. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, hoje a gente falou da divisão do sistema nervoso central entre encéfalo e medula espinal, tá? Entre encéfalo e medula espinal. Vimos aí, né, as diferenças entre uma parte e outra, principalmente se tratando de lobos, né? Então a gente viu que tem regiões específicas desse encéfalo aí, que está relacionado então com a parte motora, com a parte de equilíbrio, com a parte de fala, de audição,
de memória, de processamentos de informações diferentes, tá? E é o centro superior aí da informação, do fluxo da informação, tá? Depois a gente viu, então, o sistema nervoso periférico, né? Que se divide em aferente e eferente. Então, o aferente é onde vai estar chegando essas informações elas vão chegar via, então, né, os esteroreceptores, protorreceptores e enteroreceptores via aferente. Elas chegam e vão ser processadas no sistema nervoso central e vão ser levadas a promover uma resposta efetora, num órgão efetor, que pode ser aumentar o batimento cardíaco, que pode ser aumentar a contração muscular no músculo estriado esquelético, tá? Então aí a gente tem a divisão somática e autônoma, tá? E aí autônoma em simpático e parasimpático. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tá? Um beijo para vocês e qualquer coisa entre em contato, tá? Qualquer dúvida. Beijos, até!